Vamos ouvir com atenção, né? Porque você sempre traz para nós assuntos muito intrigantes. Vamos ver o que você preparou para nós hoje. Por favor, minha irmã, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Jesus, boa noite, gente querida, essas pessoas que sempre estão aí transmitindo essas boas energias para todos nós, e assim nós podemos sempre estar reforçando a corrente do Evangelho. Apaixonados pelo Evangelho, né? E hoje nós vamos comentar sobre os mandamentos, e tanto que o tema hoje é Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, depois de muito ensinar e curar e exemplificar ao povo, as autoridades religiosas da época queriam prender Jesus. Mas simplesmente chegar e prender ali no meio da multidão poderia causar alguma reação do povo favorável a Jesus. Então, enviaram alguns fariseus para fazerem perguntas que pudessem apanhá-lo em algum ensinamento diferente do de Moisés. Eu estou lendo aqui o que está na Bíblia e eu dei uma simplificada nas palavras. Né? E assim, se aproximaram de Jesus e, para tentá-lo, perguntaram: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E logo após ele dizer isso, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Holocausto na Bíblia quer dizer que é o sacrifício de um animal que era oferecido a Deus e consumido pelo fogo. Primeiramente, então, observamos que ao responder ao doutor da lei, Jesus também coloca, antes de qualquer coisa, a seguinte palavra: ouve, Israel. É a primeira parte do primeiro mandamento que aparece no Evangelho de Marcos. O mandamento é: ouve, Israel. Só o Senhor e apenas Ele é o nosso Deus. Mas nós não atentamos para o quanto é importante essa expressão. E pouco a gente ouve falar. Ouve, Israel. Porque, na verdade, ela é uma referência. Essa palavra é uma referência, é um convite a um caminho de escuta para a busca e entendimento profundo, que não permite, se assim nós o fizermos, essa busca, esse entendimento, não me permite perder a direção da verdade e do amor que os 10 mandamentos me propõem. E também os ensinos e exemplos de Jesus. Assim, o significado do verbo ouvir, ele é bastante amplo. Ele pode ser entendido como prestar atenção, ressoar, Rony, você está conseguindo me ouvir aí? Como prestar atenção, ressoar, tomar consciência. Estamos ouvindo bem você. Ah, tá, obrigada. Então, esse verbo ouvir, ele pode ser entendido como prestar atenção, ressoar, tomar consciência, ser informado, saber,
Além disso, é o termo mais frequente utilizado para expressar a ideia de obediência. Ouvir e também obedecer. É como se alguém dissesse: você ouviu o que eu estou falando com você? Você prestou atenção? Ou seja, ele está me chamando a atenção para algo. Assim, ouvir e obedecer estão intimamente ligados a esse vocabulário que aparece ali na fala de Jesus. E que apareceu lá no Êxodo e que apareceu no livro de Deuteronômio. Assim, entendemos que o primeiro mandamento se inicia com ouvir. Preste atenção no que eu vou falar. Quando você pergunta quais são os mandamentos, preste atenção no que eu vou falar. Ouça, tome consciência, se informe. Obedeça, então. Se você vai se informar, obedeça esse ensinamento. Essa palavra está no centro do esclarecimento de Jesus quando perguntado sobre o maior mandamento da lei de Deus. E isso nos faz pensar, junto a esses mandamentos, nesta grande revolução interior, que é necessário ocorrer para que procuremos entender Deus. Ele saiu com Josleide. Para que procuremos entender Deus, para colocar seus ensinamentos em prática em nossa vida. E observamos também que Jesus e Paulo de Tarso sempre citavam os ensinamentos desse livro de Deuteronômio, pois nesse livro Moisés enfatiza a importância da fidelidade a Deus e a sua lei. E outra coisa interessantíssima, nas tábuas da lei recebida por Moisés, observamos que lá existem os 10 mandamentos. E, de repente, Jesus resume esses 10 mandamentos simplesmente em 3. Ele diz o seguinte para o doutor da lei que estava querendo tentá-lo, quando ele diz qual era o maior mandamento da lei. Ele diz assim: primeiro, ouve Israel, se atente Israel. E aqui Israel somos todos nós. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, é como se dissesse: não entronize mais nada e nem ninguém no trono do seu coração. Segundo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E terceiro, amarás o próximo como a ti mesmo. Aí estão contidas todas as leis e todas as profecias. Agora, para a gente comentar, então, primeiro vamos relembrar os 10 mandamentos que o Rony colocou aí. Certo? São esses os 10 mandamentos. Eu não vou ler porque todos nós, né, temos noção dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou a primeira revelação divina vinda através de Moisés, dentro das tábuas da lei, que se apresenta trazendo para a mentalidade infantil, espiritualmente infantil dos homens daquela época, a gente já ouviu muito falar sobre isso, uma direção clara e precisa sobre o que Deus quer de nós. Ok, todo mundo já sabe disso também. E ali observamos que as leis recebidas por Moisés apresentam 7 mandamentos em que o não comparece de um modo autoritário, como que para refrear a nossa natureza corrupta, egoísta e imperfeita. E verificamos que essas 7 propostas dos 10 mandamentos da lei de Deus, elas são exclusivamente disciplinadoras e convida por si só os seres a um ciclo de trabalho íntimo através das encarnações. Convidam-nos a todos a arregaçar as mangas para trazerem para dentro de si a iluminação espiritual, pois estabelece regras para a contenção do egoísmo e de todo tipo de excesso que reinava no pensamento e ações naquele momento. E vocês atentaram que eu disse reinava? Todo tipo de excesso que reinava, mas eu pergunto, reina ainda, né? Até hoje, não reina? Reina? Ainda reina. Então, esses mandamentos, eles são muito atuais.
como tudo que vem de Deus para nós. E vejam que coisa interessante. Observe que nos 7 mandamentos em que o não aparece, identificamos elementos formadores e formatadores de uma nova mentalidade espiritual quando eu adentro dentro deles. E isso é importante nós entendermos. E se você estiver acompanhando atentamente o que eu estou falando, observamos ainda que esses 7 mandamentos que começam com a palavra não, se devidamente vivenciado, nos projeta daí lá aos 3 primeiros mandamentos que não contêm a palavra não. Pois esses 7 mandamentos se diluem lá naqueles 3 mandamentos que não têm a palavra não. E foi por isso que Jesus assim o resumiu. Entende? Porque esses 7 mandamentos se diluem, nós vamos ver isso. Só calma um pouquinho que nós já vamos ver por quê que eu estou dizendo que esses 7 mandamentos se diluem, e foi por isso que Jesus disse em 3 mandamentos o que Moisés trouxe em 10. Então, dos 7 que começa com não, o primeiro é: não tomarás o nome do Todo-Poderoso em vão. Agora, gente, é o seguinte, o que quer dizer essas palavras? Porque nós precisamos ter em mente que a abrangência dos ensinamentos do Cristo, ela é enorme. Ela vai muito, mas vai muito além de somente as letras, certo? Assim sendo, se estamos esclarecidos de que Deus vive em cada um de nós, então entendo também que ninguém deve depreciar o nome do próximo através da maledicência, da calúnia, do verbo inútil ou desleal, porque estará também tomando o nome do Todo-Poderoso em vão através da sua criatura, através da calúnia que ele faz para com o seu irmão, através do verbo inútil que ele faz contra o seu irmão. Eu estou tomando, então, o nome de Deus em vão. Segundo, que contém a palavra não, não matarás. Esse mandamento, gente, não se refere somente à vida do semelhante, tirar a vida do semelhante, mas também que eu não devo furtar a tarefa que o outro vem realizando. Nem matar a esperança de ninguém, nem matar a coragem das criaturas, nem matar o amor, a afeição na alma alheia que existe por determinadas pessoas. Eu não devo matar a afeição, não devo matar a fé no espírito dos companheiros que tentam a grande tarefa de vencer a si mesmos. Então, é um leque de possibilidades que eu abro nesses ensinamentos. O terceiro, não cometerás adultério. E sabemos que o adultério, ele não atinge somente os corpos de nossas irmãs em humanidade, mas também a carne e a alma de todos os homens que se esquecem de caminhar retamente. E também não se refere apenas ao sexo, mas tudo que passa por mim e, de alguma forma, eu adultero para levar vantagem, de uma forma egoísta. Quarto, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem o sítio, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem quando roubamos a esperança, a confiança, a segurança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, plantando maledicência e calúnia, traçando telas de amargura e desânimos. E o que acontece quando eu faço isso? Eu favoreço a vitória do mal. Assim, nós precisamos estar atentos para não furtar nem os recursos do corpo e nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei.
Quinto, onde aparece a palavra não. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vejam, amigos, um comentário maldoso e mentiroso pode trazer danos irreparáveis na vida de uma pessoa. Atualmente, com a criação das redes sociais, boatos e calúnias se espalham com uma velocidade muito rápida e levam muitas vezes as pessoas a entrarem em depressão, a serem demitidas, a tirar o seu trabalho, a destruir uma família, entre outros problemas que surgem em decorrência de maledicência e boatos. E o 6 e o 7, que contém a palavra não, eu juntei, tá? Que é não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás a sua mulher, nem a sua serva, nem o seu boi e nem o seu jumento. Amigos, a cobiça é uma coisa muito estranha se a gente parar para pensar. Se a gente parar para analisar. Porque ela acontece quando vemos a prosperidade, as conquistas ou os talentos de outra pessoa, e em seguida é como se nos ressentíssemos daquilo. E eu quero tomar para mim. É como se eu quisesse punir a outra pessoa por ela ser bem-sucedida. Então, essa cobiça eu posso entender como qualquer dano que quero para outra pessoa devido às suas conquistas, seja em que âmbito for. Às vezes até nós somos bem-sucedidos, temos sucesso, aonde quer que nós estejamos, com a nossa família, com os nossos filhos, no nosso trabalho, mas de alguma forma nos convencemos que somos prejudicados quando outra pessoa se sai bem. Ela tem uma mulher linda, tem uma namorada linda, aquela família é muito bem, é não sei o quê, ela tem um trabalho, tem um carro, tem uma casa. A inveja e a ganância são, de fato, gente, especialmente perigosas para nossas vidas. Agora, se pudermos aprender a trabalhar para que nosso sucesso ande de mãos dadas com o sucesso do outro, a cobiça será substituída pela colaboração, pelo trabalho em equipe. E a inveja será substituída pela unidade. Então, esses são os 7 mandamentos com não. E vejam como eles são abrangentes. Demais na nossa vida. Agora, vocês observaram que esses mandamentos dizem exatamente como não devo, como todos, né? Os alertas, os mandamentos, como eu não devo agir para com o meu próximo, para com suas posses, suas afeições. Vocês podem claramente dizer assim, sim, André, a gente observou isso. Ok. Então, eu preciso entender que o nosso Deus habita em cada um de nós. Sendo assim, cada criatura é a manifestação do nosso Deus. Ok? Agora, claro que ainda é difícil para nós amarmos sem conhecer, sem visualizarmos materialmente, falando o ser amado. Isso porque é impossível a nós, seres finitos, conhecer o infinito. É meio dificultoso isso para a gente falar assim, não, eu amo a Deus, eu amo, assim, um poder, né? Eu amo essa energia que eu sinto, mas é meio complicado isso para mim. É complicado para mim, muitas vezes, eu acreditar, eu ter fé nessa força. Então, eu amar a esse Deus com todo o meu espírito, com toda a minha alma, com toda a minha inteligência, como que eu faço isso? Porque a gente tem essa necessidade de visualização. Então, uma das características dos 10 mandamentos é isso. Então, como que eu demonstro o meu amor por Deus?
efetivamente? Como que eu posso dizer assim que eu adoro realmente a Deus? Por meio do amor ao nosso próximo. É isso que Jesus está me falando. Atente para isso. Quando eu amo o meu próximo, eu exteriorizo o amor que eu tenho por Deus. É por isso que Jesus disse com ênfase: ouve, Israel. Se atente, Israel, para o que eu vou dizer, que são os mandamentos da lei de Deus. O Senhor, atente, ouve. O Senhor é o Deus único, e quando ele simplesmente resume, então, os 10 mandamentos que eu acabei de ler, e faz alguns comentários, e diz nesse resumo, para amar o Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo, e no final ele diz que não há outro mandamento maior do que este, entre muitas coisas, ele quer dizer o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma linda amizade com o Rony e a Patrícia. Eu sempre digo que eu amo esses dois. Enfim, eu tenho uma grande amizade por eles. E se o Rony um dia for viajar com a sua esposa e tiver que se ausentar por um ano, e por algum motivo não tem com quem deixar a Cecília, sua filha, ela não pode ir. Por causa da escola, qualquer coisa, ela não pode ir com eles. E ele deixa ela comigo. André, eu vou deixar a Cecília com você cuida dela para mim, por favor, porque a gente tem um relacionamento maravilhoso, eu digo que eu amo, que eu adoro aquela família, né? Ok, passa um ano e o Rony, a esposa, retorna e a Cecília diz o seguinte: pai, nossa, André foi maravilhosa comigo. Ela foi uma segunda mãe para mim. Ela se preocupou comigo, com minha alimentação, minha vestimenta, se eu estava dormindo bem. Nossa, o Rony vai ficar muito grato. Nossa, pai, aprendi tanta coisa com a Andréia. A Andréia me passou tantos ensinamentos, me ajudou na escola e tal, e não sei o quê. Nossa, o Rony vai ficar muito feliz comigo. A Patrícia, então, vai chegar, vai me abraçar, né? Enfim, vai ser uma festa. Agora, se no retorno do Rony e da Patrícia, a Cecília disser assim: pai, teve dia que a Andréia nem olhou para mim direito. Ela nem se preocupou se eu estava me alimentando, nem verificou se eu estava agasalhada, se eu precisava de alguma coisa. Mal ela olhava na minha cara, pai. O Rony vai dizer assim: nossa, Andréia, você perdeu uma grande oportunidade de ajudar essa menina para mim. Você disse tanto que me amava. E como que você fez isso com aquela que eu amo tanto? É um pedaço de mim, Andréia. Como que você fez isso? Nossa, Andréia, eu confiei tanto em você, no seu amor, que você dizia sentir por mim. E por que na minha ausência física você tratou tão mal a Cecília? O que aconteceu? Vocês entendem a profundidade disso? E, amigos, é exatamente isso que acontece também no meu relacionamento com Deus. Eu digo para os 4 cantos do mundo que eu amo a Deus. Eu adoro a Deus. Eu louvo, eu canto, eu me ajoelho, eu faço de tudo, mas eu não tenho respeito nenhum pelas suas criaturas. Eu não procuro compreender os meus irmãos. Deu para entender? É isso que as tábuas da lei e os ensinos de Jesus sobre as leis de Deus querem nos dizer objetivamente. Ouve, Israel, o que eu estou te dizendo. Ama a Deus sobre todas as coisas através do seu próximo e ama a si mesmo. Se você me ama, vivencie a paz, promova a harmonia entre aqueles que estão à sua volta, respeite aqueles que estão à sua volta. E assim,
que você vai mostrar que me ama verdadeiramente. É assim que vocês mostrarão que amam a Deus verdadeiramente. Ou seja, ouve, se atentem, obedeçam às leis, ame o Senhor teu Deus. Mas como vocês ainda não conseguiram entender a minha grandeza, a grandeza de Deus, a grandeza do amor, me ame através das minhas criaturas. E foi exatamente isso que Moisés, que veio através de Moisés, e Jesus nos ensinou e exemplificou. E eu fico batendo cabeça. Eu quero que as minhas ideias prevaleçam. Eu quero tudo para mim. E eu esqueço que Jesus está lá dizendo, ouve, para, atente, obedeça, porque senão você vai sofrer muito neste mundo. E nós não queremos que vocês sofram. Os ensinamentos estão todos aí, não sofram inutilmente, porque querem se fazer prevalecer agindo egoisticamente. E é por isso que neste mandamento, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento, mas o segundo, ele é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ouve isso, Israel. Ouçamos todos nós, amigos, porque é aí que estão todas as leis e todas as profecias que fazem com que eu tenha uma vida harmônica, equilibrada e em paz comigo mesmo e com todos aqueles que estiverem à minha volta. Assim seja.